são estudantes ingleses que virão ao Brasil carregando a bola debaixo do braço e as chuteiras para introduzir o esporte no Brasil. Eles vêm como elite, eles vêm porque eles têm o dinheiro, e aí o esporte, portanto, no Brasil nasce como um esporte de elite. Eles não admitiam nem empregado assim de escriturário, que era uma categoria mais ou menos já evoluída, não era um operário qualquer, né? Eles não admitiam, era só gente fina. As mulheres iam com seus vestidos longos, os homens, né, com seus melhores ternos, assistiam o jogo de futebol. Muitas vezes depois dos jogos tinham cerimônias, festas, celebrações. Era um evento para ser notado, um evento da elite para elite. Eles se associavam ao discurso eugênico que fazia da melhoria do físico um meio de melhorar também a própria raça, a própria nação. Tanto Oscar Cox, no Rio de Janeiro, como Charles Miller, em São Paulo, acabam sendo os pioneiros mesmo, os fundadores, os criadores do futebol no Brasil, porque deles nós temos registros confiáveis. A gente sempre tenta buscar muito uma origem mítica ou única da chegada do futebol, a chegada do futebol. Eu prefiro pensar com as chegadas. Aquele conceito de que tudo provém da Europa, o mito do europeu perfeito, o mito do europeu revolucionário, acabou cedendo na mentalidade do brasileiro, principalmente o brasileiro que tem no seu inconsciente uma ideia de colonização. Na verdade, é uma prática que veio com marinheiros, com trabalhadores, com pessoas, né, de outros países da Inglaterra ou até de outros países já ligados aos ingleses, que trouxeram a prática do futebol e que não necessariamente a gente necessita ter um criador do futebol, o pai do futebol brasileiro, como muitas vezes é colocado com a imagem do Charles Miller. O futebol brasileiro começa liberto, em função dos indígenas e das miscigenações indígenas. A origem da estética, do movimento, da batida na bola, ele vem dos guaranis brasileiros. Talvez Ialupiti, Chicau, Craó, algumas tribos brasileiras que já praticavam o futebol. O inglês sempre lutou, sempre foi contra o profissionalismo no futebol, porque ele achava que o futebol tinha que ser amador, tinha que ser um esporte puro, não podia ter influência do dinheiro e tal. É um pouco uma tentativa, um meio, né, uma estratégia de se manter um controle da elite sobre o esporte, já que a elite é que poderia, de fato, praticar um esporte de forma amadora, né, por não ter os compromissos que outros grupos mais populares teriam, de trabalho e de esforço físico, braçal. Tinha negros, por exemplo, que queriam jogar futebol, eles não deixavam, né? O Campeonato Carioca, por exemplo, na Federação do Rio, declara explicitamente no seu regulamento que não podem jogar times cujos jogadores não têm emprego. Significa, se ele não tem emprego, ele está ganhando dinheiro com o futebol, então não pode. O cara tem que provar que trabalha. E a bola era de couro. Conforme pegava terreno assim muito áspero, ia raspando aquela camada de proteção que tinha o couro. Primeira poça d'água que a bola entrava, ela alterava o peso. Se por algum acaso tinha um choque entre um jogador e outro, e a falta se dava, tinha que ajudar a levantar e apontar, dizer, não, eu fiz a falta, você não precisava nem de juiz. Enquanto em alguns outros países os termos do futebol foram adaptados e foram traduzidos desde o início, né? No Brasil a gente manteve os termos, a utilização dos termos em inglês por muito tempo, como o shoot, né? O chutar até hoje vem do shoot de inglês, o corner, né? Por muito tempo se usavam as expressões dos jogadores, né? As posições dos jogadores ainda em inglês, o halfback, o forward.
Em 1908, quando começou o campeonato, eles fizeram uma regra, passaram uma circular para os torcedores que estavam em campo, que não podiam vaiar. Os jogos no velódromo, o ingresso não era barato. Começaram a cobrar ingresso, porque antes não cobravam porque, enfim, era tudo amador, não tinha que cobrar nada. Começaram a cobrar porque teve gente que queria assistir e não se comportava, na opinião da elite, adequadamente no estádio. Vaiava. No caso do Rio de Janeiro, o que aconteceu é que o primeiro clube destinado exclusivamente ao futebol foi o Fluminense Futebol Clube. A ideia é que quem jogava, quem representava o Fluminense no campo eram os sócios daquele clube. E os sócios do clube eram necessariamente jovens elegantes, de boa renda, de famílias destacadas da cidade. Os times do Rio de Janeiro são times de elite, esses três times, né? O Fluminense, o Flamengo e o Botafogo. O Flamengo, fundado primeiro como um clube de regatas, né, da elite dos jovens do Flamengo, vai se manter assim por alguns anos. O Fluminense e o Botafogo, fundados como clubes de futebol. O Botafogo tem um perfil muito semelhante ao do próprio Fluminense, né? Com a diferença talvez que tenha mais jovens nacionais, mais jovens brasileiros, não era mais a ideia do estudante que vem da Europa trazendo a bola, já eram jovens daqui mesmo, mas que conhecendo as novidades e a elegância do jogo, formam também um clube no seu bairro, ali jogando nos Lagos dos Leões, um clube que tinha um perfil tão restrito quanto os demais. O que complicou essa guerra? O fato de que entre os principais clubes formados no Rio de Janeiro, de início, constasse um que tinha um perfil muito diferente dos demais, que era o Bangu. Então o Bangu era um clube que em pouco tempo era representado nos campos por trabalhadores e por trabalhadores negros e mestiços, o que, do ponto de vista desses sócios dos clubes mais elegantes da Zona Sul, era um problema, era um pecado. Por que o Bangu, no Rio de Janeiro, é o pioneiríssimo em ter jogador negro jogando por ele? Porque também era um clube fundado numa fábrica de ingleses no bairro de Bangu, no subúrbio de Bangu. O Francisco Carregal é tido como um dos primeiros jogadores de feições negras a compor um time da Liga Metropolitana, justamente porque ele era trabalhador da fábrica de tecidos de Bangu e passa a fazer parte do time do Bangu. Ele é o que causa o incômodo que leva à delimitação de uma lei, ainda nos primeiros anos da prática do futebol no Rio de Janeiro, proibindo que negros e mestiços fizessem parte dos times principais da Liga. O Vasco já veio de uma coisa de português, da colônia portuguesa, mas o Vasco, curiosamente, veio da colônia portuguesa, mas passou a ser um time de negros. O Vasco ele pegou os principais jogadores do subúrbio para montar uma grande equipe que pudesse disputar com as equipes dos times de elite, dos times vistos como times de elite. Aí você tem a semente, por isso o Vasco se orgulha muito disso, tem a semente, primeiro, do começo do fim do racismo. O time do Vasco, de 1923, foi campeão carioca. Isso causou um escândalo. Imagina, os campeões cariocas, você tem 3 ou 4 negros. É um time que chegava novo, que não era um dos grandes times, que chega com força, chega vencendo, com jogadores do subúrbio, pobres, sua maioria negros, que ganha ainda com um esquema quase profissional. Isso gerou uma crise no Rio de Janeiro e o Vasco foi expulso da federação. Aí uma das exigências que se fez ao Vasco para ele voltar para a primeira divisão foi ter um estádio, que ele não tinha um estádio. O Vasco, historicamente, merece todos esses elogios que são feitos a ele nessa luta, porque ele construiu um estádio, né? Construiu o primeiro grande estádio do Rio de Janeiro. Vários jogadores de futebol tentavam encobrir as marcas da sua suposta origem negra ou mestiça, só que é possível ver essa história por um outro lado,
que é o da luta desses trabalhadores negros e mestiços nos campos para se fazer aceito. O Friedenreich, aí o que é interessante, era um pouco o símbolo dessa miscigenação que deu ao brasileiro, ao futebol brasileiro, o caráter que ele tem. Ele era filho de um alemão com uma negra. E tinha olhos verdes e cabelos crespos. Ele usava inclusive uma espécie de touca para alisar bem o cabelo. Independentemente disso, ele era um jogador de grande habilidade técnica. O maior exemplo disso, que ficou consagrado, é o caso do Carlos Alberto, um jogador que veio do América para o Fluminense, e no Fluminense ficou famoso pela disputa no qual ele estava com um pó de arroz. Ele estava, na verdade, maquiado, o que não era estranho entre outros jogadores do período, já que o futebol era um evento social. Ele estava maquiado, com o cabelo penteado, e isso, quando derrete a maquiagem dele, logo se começa aquele grito, o pó de arroz, o que se cristalizou depois com a ideia de que o Fluminense obrigou ele a usar o pó de arroz para encobrir o fato de que ele era negro. Quando Getúlio Vargas assumiu a presidência do Brasil, uma das questões que ele tinha em mente era justamente regularizar os esportes no Brasil. Então ele criou o Conselho Nacional de Desportos. O Estado tenta também, de alguma forma, regular e controlar a prática do futebol. Mas isso não era à toa. Isso tinha a ver com o fato de que o Getúlio Vargas tinha testemunhado ao longo da década de 30 a força social que o futebol tinha para constituir o sentimento nacional. Logo nos primeiros anos do profissionalismo, na década de 1930, o Flamengo contrata todos os principais jogadores negros e mestiços do Brasil para formar um mesmo time. Então, gente feito Leônidas da Silva, Domingos da Guia, Fausto, todos já jogadores com algum destaque, jogadores já conhecidos, foram chamados para compor o mesmo time. No grito da torcida adversária, o Flamengo ele era o pó de carvão. Ele era uma resposta ao chamar o fato de chamarem o Fluminense de pó de arroz pela história do Carlos Alberto. O Flamengo seria o pó de carvão. O que é isso? De uma forma ou de outra, é uma maquiagem que tenta encobrir a realidade. No caso do Flamengo, uma maquiagem que tenta dar a ver um sentido popular que de forma nenhuma seria próprio ao que era o clube, que era um clube tão de elite feito os outros. O Brasil é um desastre na primeira Copa, né? Mandou só amadores. Em 34, a mesma coisa, aí já por conta de briga entre paulistas e cariocas. E em 34, o Getúlio já está influenciando, a briga já está no seu auge entre amadores e profissionais. O Palmeiras, por exemplo, esconde os seus jogadores, para não permitir que eles integrem a seleção, esconde os seus jogadores num sítio, para eles não serem achados e serem obrigados a se incorporar à seleção. A briga chega nesse nível. 38, o Brasil vai para a Copa com uma seleção, com um grupo de jogadores muito bom, né? Dentre eles o Leônidas da Silva, que era o Pelé daquela época. Rio e São Paulo já se acertaram, você já tem uma confederação que é aceita por todas. Lá para a França é mandada uma seleção que chega em terceiro lugar, surpreende o mundo. E aí o Gilberto Freire vai falar sobre o mulatismo, o jeito brasileiro de jogar futebol, né? O futebol mulato, que é diferente do inglês, que é diferente do europeu, e vamos começar a nos enxergar de uma maneira diferente do resto do mundo pela via do futebol. Começa a haver uma maior valorização da mistura com o negro, né? E as teses freireanas começam a ganhar força durante a década de 30,
Então, o jogador negro começa a ser, negro e mulato, né, começa a ser visto como um símbolo da brasilidade, né, a característica do brasileiro, e os jogadores, né, negros e mulatos começam a se destacar nesse período. Leônidas foi considerado o melhor jogador da Copa de 1938, né, o Domingos é considerado um dos maiores zagueiros até hoje da história do Boca Juniors, por exemplo. São grandes jogadores negros que aparecem nesse momento, no momento de redefinição da identidade nacional brasileira, e eles acabam representando um pouco isso. Grande da finalíssima da Copa do Mundo, ainda dentro do campo uruguaio, para Guidia. Guidia devolveu a Julio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre Guidia, aproxima-se do gol do Brasil e atira! Gol! Gol do Uruguai, Guidia! Terminou o jogo com a vitória do Uruguai. Uruguai, os campeões mundiais de futebol de 1950, reconquistando o título. A explicação corrente na época era que a miscigenação tinha atrapalhado a performance da seleção. Agora você separou. O culpado foi o negro. Barbosa, Juvenal e Bigode. O campeão foi o Uruguai, mas o Uruguai era um time europeu, digamos assim, né? De extração europeia. E aí você já começa a olhar para a Europa, que é branca. Em 56, o Brasil fez uma excursão para a Europa. E nessa excursão, o Brasil perde jogos significativos, né? O que resultou no relatório do Flávio Costa dizer que preto não dá para jogar na Europa. Porque não tem comportamento, porque sente medo, porque sente frio, porque não sei o que. Então, esses conceitos racistas aí, que são vira e mexe, parece na cabeça dos caras. Houve uma velada implicância que desapareceu nos arquivos da CBD, relatórios feitos na época, também dizendo da emotividade do jogador negro. Isso era dito como uma espécie de elogio. O negro é mais sentimental, ama mais a família. Está entendendo o elogio? Ele é, vamos dizer assim, tem uma espécie de banzo. Quando tudo vai bem, somos o país da miscigenação. Quando tudo vai mal, precisamos valorizar a nossa força mais intelectualmente mais avançada, mais desenvolvida, que é a mão de obra branca europeia. E o futebol vai traduzir exatamente essa problemática, que é o problema de como nós, brasileiros, nos enxergamos. Em 54 tinham, por coincidência, tiraram os negros da seleção. Em 58 eles voltam, não só voltam, como voltou o negro, né? Que era o Pelé. Em 58 é uma época formidável, né? Projeto de Brasília, inserção mesmo do país internacional, Bossa Nova. O presidente era o presidente de Bossa Nova, tinha o Pelé, o Santos ganhando tudo. Então tinha uma mágica que estava acontecendo ali. Mas, por uma coincidência, eu trato como coincidência, registro como uma coincidência, quando o Brasil estreia contra a Áustria em 1958, nos 11 jogadores que entram em campo, ainda não havia substituição na época, onde podia estar um branco, não estava um negro. Gilmar, goleiro, Dessordi e não Djalma Santos, Orlando e não Zózimo, Joel e não Garrincha, Mazola e não Pelé. E quando chega no jogo final contra a Suécia, time da casa, constata-se na véspera do jogo que o Dessordi não tem condições de entrar em campo. O médico da seleção, o Dr. Hilton Gosling, faz uma revisão médica nos jogadores e chama o Djalma Santos, o negro Djalma Santos.
E o Djalma Santos entra, ele é eleito o maior lateral da Copa, só por essa partida, e o Brasil vence. O protagonismo do futebol no Brasil veio a ser daquele negro, daqueles mulatos que foram a princípio excluídos